Eles disseram que ele morreu, não com um anúncio, nem com uma lápide, mas com silêncio. Um silêncio que se espalhou por salas de aula, manchetes, conversas no jantar. Um silêncio onde a fé virou piada, o sagrado virou tabu, e Deus virou passado. Mas e se ele ainda estiver aqui? Não nas certezas de um dogma, mas nos cantos invisíveis da existência. E se Deus não estivesse morto, nunca esteve, mas o mundo sim tivesse desaprendido a escutá-lo? Essa é uma história sobre ausência, sobre presença, sobre o que acontece quando se vive como se Deus não estivesse mais olhando. Imagine um velório onde ninguém chora, onde não há caixão, nem flores, nem despedida. Apenas um mundo que segue, como se nada tivesse acontecido. É assim que a morte de Deus acontece para muitos. Não com trovões no céu, mas com distrações na tela. Não com negação violenta, mas com indiferença silenciosa. Aos poucos, ele foi sendo tirado das escolas, das leis, das decisões, dos lares. Não com protestos, inflamados, mas com pequenos "isso não é necessário", "isso não faz mais sentido", "isso é ultrapassado". Deus não foi arrancado. Ele foi substituído por agendas, por algoritmos, por um novo templo, a própria vontade humana. Mas aqui está o detalhe que poucos notam. Mesmo quando se tenta enterrar Deus, algo sempre ressurge no coração humano. Uma inquietação, uma ausência, uma fome. Porque, no fundo, ninguém consegue viver muito tempo como se nada fosse sagrado. Você já reparou nisso? Momentos de dor. As pessoas ainda olham para o céu. Nos acidentes, nos diagnósticos, nos enterros. Na beira da perda, elas ainda dizem: "Meu Deus". É curioso. Na prosperidade, ele é esquecido. Na urgência, ele é lembrado. É quase como se estivéssemos tentando viver sem oxigênio espiritual, até que a vida nos força a respirar. Mas então, por que o mundo insiste em viver como se Deus estivesse morto? Talvez porque, ao declarar a morte de Deus, o ser humano ganha a ilusão de estar no controle. Céu, sem não há culpa. Sem juízo, não há limite. Sem propósito superior, qualquer coisa passa a valer. E por um tempo, isso parece libertador, até o vazio começar a gritar. Porque a alma, diferente do corpo, não se sacia com pão. Ela precisa de sentido, de verdade, de presença. E é aí que a ausência de Deus começa a se mostrar insuportável, mesmo para quem diz não acreditar. Se Deus está morto, por que ainda nos importamos tanto com ele? Você já percebeu isso? Os debates mais acalorados ainda são sobre fé. As redes sociais, que dizem ter superado a religião, são palco de guerras invisíveis entre quem crê e quem debocha. Mas o que há de tão ameaçador em um Deus que supostamente não existe? É aqui que algo estranho acontece. Deus é negado com tanto fervor que parece vivo. Negar exige energia. Atacar exige foco. Ridicularizar exige presença. E talvez seja por isso que tantos não conseguem deixar Deus em paz, porque em algum lugar dentro deles sabem que ele ainda está lá. Mas então, por que o mundo tenta escondê-lo? Talvez porque Deus, em sua essência, não é confortável. Ele é espelho. Ele mostra o que somos e o que nos recusamos a ser. E olhar para esse reflexo pode ser insuportável. É mais fácil criar um mundo onde tudo é permitido do que encarar a possibilidade de que nem tudo é bom. É mais simples dizer não há sentido do que admitir que talvez o sentido nos confronte. Veja os sinais. A sociedade se libertou de Deus, mas mergulhou em crises de identidade. Abandonou o sagrado, mas não encontrou paz. Zombou da fé, mas não soube preencher o vazio que ela deixou. E no fundo, a pergunta volta, como um eco que nunca silencia. Se Deus não está morto, por que é tão difícil viver como se ele estivesse? É porque a verdade incomoda, e algumas verdades simplesmente se recusam a morrer. E se não fosse Deus que morreu? E se fôssemos nós os que deixaram de viver? Parece absurdo à primeira vista. Mas pare e pense.
O que é estar vivo de verdade? Será que é apenas consumir, produzir e repetir? Ou viver é algo mais, algo que envolve propósito, presença, profundidade? Porque olhando em volta, o que vemos? Pessoas que acordam sem entusiasmo, que correm o dia inteiro sem saber para onde vão, que estão conectadas o tempo todo, mas nunca se sentem vistas, e que, no silêncio da madrugada, deitam a cabeça no travesseiro com uma pergunta que nunca some. Por que eu estou me sentindo assim? Talvez não seja Deus quem saiu de cena. Talvez sejamos nós que apagamos a luz da alma. Talvez Deus esteja falando, mas a gente se acostumou tanto com o barulho que esqueceu como é ouvir. E então surge um paradoxo estranho. O mundo nega a existência de Deus, mas clama por tudo o que ele representa. Pede justiça, clama por amor, implora por misericórdia. Mas como exigir essas coisas sem a fonte delas? Como pedir justiça absoluta sem um justo? Como buscar sentido sem aquele que dá sentido? Como desejar eternidade se tudo o que temos é poeira? É aqui que algo começa a quebrar por dentro. Porque o ser humano é a única criatura que sofre ao viver sem transcendência. Os animais vivem pelo instinto. As plantas vivem pelo ciclo. Mas o ser humano vive pela pergunta. E quando a gente cala essa pergunta, algo dentro de nós começa a morrer. Por isso, talvez Deus nunca tenha morrido. Talvez tenha sido só o nosso senso de presença, nosso senso de maravilha, nosso senso de eternidade. A morte não foi dele, foi da nossa percepção. E como toda morte, essa também deixou um luto. Só que é um luto que não choramos, é um luto que transformamos em sarcasmo, em piada, em distração, mas ainda é luto. Há um tipo de silêncio que grita, um tipo de vazio que não aceita ser ignorado. E é aí que muita gente se encontra hoje, no espaço entre a ausência de fé e a falta de paz. É um lugar estranho, onde tudo parece possível, mas nada é suficiente. Vivemos na era da liberdade total. Podemos escolher tudo, com quem nos relacionamos, o que acreditamos, quem queremos ser. Mas mesmo com tantas opções, por que tantos se sentem perdidos? É porque quando você tira Deus da equação, você não zera a vida, você zera o norte. E sem norte, tudo vira ruído. A espiritualidade foi trocada por performance, a adoração por entretenimento, o sagrado por o que der na cabeça. Mas o coração humano, esse velho teimoso, ainda sente saudade de casa, saudade de algo que transcende, de um pai, de um sentido que não acaba com a morte. É por isso que nos lugares mais improváveis, Deus ainda aparece. No olhar de um desconhecido que ajuda sem esperar nada, na força que surge no luto, na fé que resiste mesmo sem provas. Deus está onde a lógica não alcança, mas o espírito reconhece. E isso incomoda, porque se Deus ainda está vivo, então eu preciso decidir o que faço com isso. Não dá mais para viver como se fosse neutro, como se fosse opcional, como se ignorar fosse o suficiente para apagar sua presença. É aqui que muitos travam a batalha mais silenciosa da vida. A de querer sentido sem rendição, a de querer salvação sem mudança, a de querer Deus sem precisar de Deus. Mas ele não cabe nesse molde, ele não é acessório de crença, não é decoração religiosa, não é conceito filosófico, ele é a origem, o destino, o intervalo entre o começo e o fim, e por mais que tentem apagá-lo, silenciá-lo, satirizá-lo, ele sempre encontra uma forma de voltar, às vezes pela dor, às vezes pela beleza, às vezes pela ausência, mas sempre de um jeito que a alma reconhece. Então, depois de tudo, se Deus nunca morreu, se ele sempre esteve aqui, o que resta é uma escolha, porque a pergunta nunca foi apenas, ele existe? Mas sim, você está disposto a viver como se ele existisse? Essa é a virada mais incômoda, porque acreditar em Deus não é o mais difícil. Difícil mesmo é permitir que ele mude tudo. É por isso que tantos preferem declarar a morte de Deus, porque um Deus vivo é exigente.
Ele confronta. Ele chama. Ele toca feridas que ninguém mais ousa tocar. Também, mas é o único que cura. Deus não está morto. Ele está nos momentos em que você sente que não aguenta mais, mas ainda assim continua. Ele está no perdão que você achou que nunca conseguiria dar. Na paz que chega do nada, quando tudo está desmoronando. Ele está nos bastidores, nos detalhes, no sopro. Ele está no porquê que ninguém respondeu, no ainda bem que escapou sem explicação, na lágrima que limpa a alma em vez de sujar o rosto. Mas atenção, ele nunca vai forçar a porta. Ele espera. Espera ser buscado, mesmo sem ser compreendido. Espera ser lembrado, mesmo em meio ao caos. Espera ser amado, mesmo depois de tudo. E é essa espera silenciosa que mais revela quem ele é. Porque um Deus morto não espera, mas o Deus vivo espera até que a gente acorde. E quando esse despertar acontece, não há argumento que sustente o contrário. Não há filosofia que substitua a experiência. Porque quando Deus é encontrado, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para sempre. Então, talvez... A pergunta que resta não é se Deus está morto, mas se o mundo ainda tem coragem de viver como se ele estivesse vivo.